nome da pregação de hoje é Divisões na Igreja, episódio 75, último episódio aí da nossa série de Romanos. E vocês que nos acompanham, a gente vai começar uma série sobre ansiedade. Fiquem ligados aí com a gente aí. Vamos lá. Romanos capítulo 16, versículo 17. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Paulo depois vai fazendo algumas advertências e promessas, e vou falar disso daqui a pouquinho. Vou começar então com essa primeira parte aqui sobre as divisões aí. Gente, o que acontece hoje, e sempre aconteceu, é que um cristão ou um pastor, quando ele prega uma doutrina bíblica, mas esquecida, uma doutrina que é bíblica, mas que boa parte da igreja ignora, desobedece, quando um pastor simplesmente decide dizer que a grama é verde, num meio de crentes que creem que a grama é rosa, o que acontece é que, inevitavelmente, as pessoas começam a dizer: esse pastor é divisivo, esse pastor está dividindo o reino de Deus. Por exemplo, se um pastor diz pastorado feminino é errado, é algo simples, não há polêmica, é uma doutrina extremamente simples, clara na Bíblia, que isso é errado, pastorado feminino é errado, é simples, 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 tão simples quanto o Lula é condenado, simples, irrefutável, fácil assim. Mas você fala um assunto desse e alguém já diz: ei, você é divisivo, pare de falar sobre isso, pare de tratar desses temas polêmicos. Polêmico é porque ao longo da história a igreja foi se desviando tanto, que pegou uma mentira, fez dela um ídolo e agora, ai de alguém em atacá-la. Não há polêmica, o texto é claro. Mas, se um pastor anuncia isso, esse é só um exemplo. Alguém diz: você é divisivo, você é divisivo, você é esse homem aqui que Paulo está repreendendo. O que de fato é essa divisão? O homem divisivo a que Paulo se refere? É isso? Que diante de uma mentira, a gente fica quieto? É isso que Paulo quer que a gente faça? De uma mentira clara, de uma desobediência clara à Escritura, amor seria ficar calado enquanto pessoas mentem, e se a verdade liberta, a mentira escraviza. Enquanto pessoas mentem e conduzem pessoas para o inferno, o amor é ficar calado? Isso é correto? Paulo está repreendendo, então, os homens que expõem a verdade? Vamos lá. Divisivo é aquele que está em desacordo com a Escritura. Veja o que Paulo declara. Verso 17. Exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Divisivo era aquele que ensinava algo diferente daquilo que Paulo ensinou. Divisivo era aquele que ensinava algo diferente do que Paulo ensinou. Pois bem, eu estou citando o exemplo do pastorado feminino, porque para mim é o mais fácil de mostrar quão claro é. Paulo ensinou: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Não era por questão cultural, ele continua e explica por que primeiro foi formado Adão. Aos Coríntios ele diz: não permito que a mulher fale na igreja, que pregue na igreja, porque é vergonhoso, diz ele. É claro como água. Claro. Mas aí, eu sou desconvidado, eu e todos que pregam isso, desconvidado para pregar em lugares, quando as pessoas descobrem que o pastor Rodrigo é contra o pastorado feminino. Ele é divisivo. É impressionante. Sou desconvidado, tendo convite, anunciado, conferência, me desconvidam. Ele é divisivo, porque ele não crê em língua charabacanta. Não é? No dom de línguas, eu creio no dom de línguas de Atos 2. Se parecer você aqui, não fez CCA e falou latim, eu creio. Não fez aula e você, de maneira sobrenatural, fala outro idioma, isso é o bíblico. Agora, o charabacanta, bife no balão, não. Aí não creio. Aí eles dizem: você é divisivo ao falar isso, você não pode falar isso. Você não pode. Por que não? Se o texto é claro, o texto, não há polêmica.
O texto é muito claro sobre isso. Não. Isso é uma estratégia maligna. Rotular alguém que fala o que Paulo diz de divisivo, se Paulo está falando justamente o contrário, que divisivo era aquele que discordava do que Paulo está dizendo. Veja, por exemplo, Jesus Cristo. Ele disse assim, não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, divisão, de modo que os inimigos do homem serão os da própria casa, pai vai se levantar contra filho. Está vendo? Então tem um aspecto em que a verdade divide. Divide. Lutero dividiu o mundo, não apenas a igreja. Ele pregou as 95 teses em Wittenberg e provocou um racha no mundo. No mundo. E a partir dali, guerras. No mundo. Mas o que Lutero fez? Não! Vamos deixar a Igreja Católica dominar o mundo. Vender indulgências, enganar todo mundo. Não, porque o amor diz que eu não posso provocar divisões. Não, a verdade, ela provoca divisão. Ela provoca. Veja o que a Bíblia diz sobre Paulo mesmo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Lembra que na sinagoga era o lugar que os judeus se reuniam. Tanto de judeus como de gregos, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas, dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Está vendo? Estava todo mundo ali muito unido, na mentira. Porque esse é um argumento católico. Não, mas olha, somos unidos. Primeiro que não é. Não são. Mas, somos extremamente unidos. E daí? Se estão todos unidos na mentira, e daí? Está vendo? Estava todo mundo muito bem ali, antes de Paulo chegar. Havia unidade, na mentira, todo mundo, tranquilo. Paulo chega, a guerra se estabelece. O caos se estabelece. Tanto é que judeus queriam calar Paulo sobre essa justificativa, que Paulo estava bagunçando o negócio. Vocês têm transtornado o mundo. O mundo tem sido dividido por conta da pregação de vocês. Por isso é necessário calar este homem. Ele atrapalha o negócio. Ele traz muita divisão, traz caos, traz instabilidade. Estava todo mundo aqui, quietinho, indo para o inferno. Aí você chegou, pronto, desandou o negócio. Guerra para tudo que é lado agora. É igual o argumento que se fala também em se tratando de política. É tão ridículo. A pessoa da Rede Globo, nossa, o país está polarizado. Nossa, meu Deus. É claro, porque antes a gente não sabia de nada, porque a gente era ignorante. Porque a gente só tinha a Rede Globo para se informar. Aí agora que a gente tem informação, a gente fala, não quero votar nesse cara. Eu quero votar em um deputado que seja de direita, que tenha valores parecidos com os nossos. Agora a gente sabe o que é as coisas. Claro, aí a verdade surge, aí sim, aí tem polarização. Quando a verdade vem, é óbvio que tem divisão. É óbvio que tem. Então Paulo, de modo algum, aqui, está dizendo, parem de pregar o que eu prego. Ele está chamando de divisivo justamente aquele que negava o que Paulo dizia. E o que Paulo dizia, isso aqui você sabe, ele escreveu quase que todo o Novo Testamento, uma boa parte dele. Ou seja, então devemos pregar isso aqui sim. E isso aqui vai gerar desconforto. Vai gerar muitas e muitas vezes divisão. A própria definição de Hebreus sobre a palavra é esta, de divisiva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se tem uma característica intrínseca da pregação do Evangelho, é que ele divide. Ele expõe a mentira. Ele separa o joio do trigo. Separa as ovelhas dos bodes. A verdade faz isso. Quando a verdade cai, ela é como uma bomba. A verdade não é como uma pomba. Não, ela é como uma bomba. Por isso o profeta disse que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que arrebenta com a rocha. O Evangelho, ele tem esse caráter agressivo, que divide mesmo,
que se estabelece o caos. É por isso que aqueles homens queriam calar Paulo. É por isso. É por isso. Então, gente, a questão é se a gente ensina o que Paulo disse. Essa é a questão. Se a gente está ensinando o que diz a Escritura. Ah, mas o povo acredita nessa mentira há 1000 anos. Não interessa. Não é divisivo quem expõe o texto e explica-o de maneira fiel. Divisivo é aquele que discorda de Paulo. Divisivo é aquele que segue o mundo. Divisivo é aquele que quer agradar o mundo e insere as doutrinas do mundo na igreja. Esse é divisivo. Uma outra coisa agora que eu estou chamado de divisivo, porque eu falo que a psicologia é a doutrina do demônio, mas é. Nossa, eu acho que eu nunca fui tão xingado. Nessa eu estou sendo xingado a mais do que o normal aí. Mais do que o normal. Mais do que o normal. E aí diz, que isso? Você está fazendo porque quer aparecer. E não sei o que é lá, divisivo. Isso e aquilo outro. E se eu estiver certo? Que a psicologia escraviza as pessoas. E as mantém gastando altas somas para nunca se desvencilharem de seus problemas. Então, isso aqui, de modo algum, tem alguma coisa a ver com o que falsos pastores dizem. O falso pastor é um cordeiro. E é o que Paulo vai dizer aqui, ó. Veja. Vamos lá. Eu já estou até pulando para a terceira aqui, ó. Verso 18. Porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Eles são tão amorosos. Tão amorosos. Eu vou te contar só uma. Eu não lembro o que eu ensinei. E aí, um rapaz que frequenta uma igreja mandou o que o pastor dele falou de mim. Mas cada coisa horrível. Cada absurdo. Falou assim, ele fala isso, ele deve ser um depravado. E não sei o que lá, nossa, só xingamento. Tudo que você puder imaginar. Tudo que você puder imaginar. Mas aí, e ele é do amor. Do amor. Do amor. Do amor, do amor, do amor. E o amor para ele significa o quê? Não. O quê? O outro lá diz que a grama é rosa? Você crê que a grama é verde? Tá tudo certo. Isso para eles é amor. O amor para eles é uma tolerância e convivência com a mentira. Ora, é porque eles não são convictos do que creem, ou são canalhas mesmo. Ou eles são canalhas, ou eles não são convictos do que pregam. Tolerância nesse nível é falta de convicção da verdade. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu acredito no que está escrito aqui. Tenho visto na história e na minha própria vida, a minha vida ser mudada, a de países inteiros serem mudados através deste livro. Eu creio nele. Eu creio no poder dele. Quando vivido de maneira integral, quando pregado fielmente. Sim, é o que ele diz, que todas as religiões são falsas. Todas as outras. O catolicismo é falso. Boa parte das igrejas evangélicas são falsas porque não seguem o que está escrito aqui. Ah, não, isso não é amor. Amor é ver os homens indo para o buraco e deixá-los. Isso é amor a si mesmo. E é a segunda característica que Paulo fala aqui, ó. Eles servem a eles mesmos. Servem a eles mesmos. Por quê? Por quê? Você já experimentou? Já experimentou expor o erro de alguém? É claro que essa pessoa fica furiosa. Algumas se convertem, outras querem te matar. O evangelho, diz Paulo, provoca escândalo em alguns e conversão em outros. O falso evangelho não provoca conversão e nem escândalo. As pessoas não ficam com raiva do falso pastor. Elas também não se convertem. Não se convertem. Mas gostam. Quem não gosta? Ele é, como diz aqui, palavra doce. Lisonja, ou seja, elogio. Só isso. Vocês são lindos. Vocês são demais. Esse, diz o texto bíblico, é o falso. É redundante, mas é necessário dizer. Provérbios, leais as feridas feitas por quem ama, mas traiçoeiro o beijo de quem odeia.
Hoje eu vou te contar mais uma história legal que eu ouvi hoje. Uma moça, ela é do Texas, esqueci o nome dela, se você estiver me ouvindo, um abraço. Pastor, não dá para ter uma igreja aqui ou para eu ser membro da igreja de vocês à distância? Eu falei, não tem jeito. Eu parei de te seguir umas 1000 vezes, mas eu sempre volto. Você fala um negócio, eu fico brava. Aí depois eu falo, não, tá certo, isso aí faz sentido. O evangelho verdadeiro é assim, ele incomoda. Incomoda. Tem que incomodar. Tem que incomodar. Você acha mesmo? Você veio do mundo e o seu padrão é o mundo. Você acha mesmo que você veio para a igreja, você não precisa mudar o seu guarda-roupa? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você já tinha lá no mundo um padrão de roupa decente? Difícil. Poucos têm isso. Poucos têm. Aí eu venho e falo assim, muitas crentes se vestem pior do que garotas de programa. Ah, o povo fica bravo. Mas eu não estou querendo falar para ofender, de forma alguma. É para mostrar o absurdo que é. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo como as crentes se vestem. Pastor, você não fala muito sobre como os homens, é que nem deveria. Porque isso, tanto é que Paulo ele não se refere à vestimenta do homem. Por quê? Se tem uma tentação de se vestir de maneira incorreta, deve ser algo feminino. Para mostrar, isso mostra o quanto que o nosso mundo é podre. A gente tem que falar hoje até para os homens, porque até os homens estão lá na academia. Os homens também, extremamente sedutores. Extremamente. É um absurdo. É absurdo isso. É absurdo. Normal que as pessoas fiquem bravas, não sintam confortáveis ao ouvir isso, porque o evangelho é como um martelo que esmiuça a penha, te quebra em 1000 pedaços, te quebranta, de início te humilha. Isso é o evangelho faz isso hoje, vai fazer amanhã, daqui a 10 anos vocês vão voltar aqui, se Deus quiser, e vocês vão estar ouvindo o evangelho macetando vocês. Não sou eu. Não é o meu temperamento. Não é. Não. É o evangelho, que ele é como espada, que rasga você. Nota a figura? O evangelho é espada. Ele não diz que é uma pluma. Não é uma pluma. É espada que rasga, que te abre, que mostra os seus pecados. Esse é o evangelho. E eu tenho 20 anos, mais de 20 anos como pastor. E não fico mais surpreso. Não fico mais. Com a quantidade de pecados que eu noto em mim, quanto mais eu leio e releio e leio e releio e sou exposto à Escritura. Não é por acaso que Paulo diz no final de seus dias, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não era, mas sou. O evangelho faz isso. O evangelho firme como ele é, verdadeiro, faz isso conosco, dia após dia. Mas as palavras doces dos falsos provêm consolo o bastante para irmos para o inferno tranquilamente. Tranquilamente. Considerações finais de Paulo. Só. Você nota, leia mesmo, gente, a Bíblia. Note Paulo, Jesus, João Batista, eles eram bravos. Note a pregação, os termos que eles usam nas pregações, eles eram bravos. Paulo era bravo, tanto é que a igreja de Corinto falava assim para ele, você é muito brabo, aí só mandando carta. Aí ele diz assim, é? Então o que eu sou por carta, eu serei de maneira presencial. Vocês vão ver, presencialmente seria assim. Jeremias, veja Moisés. Lembra de Moisés? Bravos, corajosos, firmes. Infelizmente, o que
tinha tudo a ver com a Bíblia e com a masculinidade correta, hoje é repudiado. O bonito é um homem afeminado. O bonito é um pastor afeminado. Que não tem nada a ver com ser gay. Não, 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 não. É só um pastor que é doce demais. Doce demais. O Evangelho, ele tem esse elemento forte, esperançoso no final, cheio de graça. Mas ele começa como espada, para no final terminar com graça. Considerações de Paulo. Eu já estou indo para o final da pregação. Primeiro, tudo está garantido. Verso 20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Paulo está se despedindo dos romanos. Ele diz duas coisas importantes. Primeiro, o capeta vai ser esmagado debaixo dos pés dos crentes. A Bíblia diz que nós vamos julgar até mesmo os anjos. Depois ele diz, aquele que é poderoso para confirmar vocês. Confirmar como assim? Ele está querendo dizer que Jesus nos iniciou, mas Jesus vai nos manter. É isso que ele está dizendo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós não ficaremos no meio do caminho. Por isso Jesus, quando orou ao Pai, orou assim, graças te dou, porque nenhum daqueles que tu me deste eu perdi. Nenhum. Exceto Judas, porque não era. Porque aqueles que são meu de fato, eu não perdi nenhum. Essa é a promessa bíblica. Eu pergunto, diante de promessas como esta, que o capeta vai ser esmagado, que Deus há de nos manter, se o mais difícil está garantido, a salvação da nossa alma, ele vai confirmar, e aqui o tema é a salvação da nossa alma, ele vai confirmar, ele vai manter vocês. Faz sentido que você fique ansioso pelo arroz e feijão de amanhã? Se a coisa mais difícil, improvável, impossível aos olhos do mundo, ele já garantiu a salvação da sua alma. Ele vai permitir que você morra antes da hora. Ele não vai cuidar de você, não vai sustentar você. Não faz sentido. Paulo encerra sua carta então dizendo o seguinte: fiquem em paz, porque vocês têm um Deus poderoso para cuidar de vocês. O capeta é insignificante. Vocês vão pisar na cabeça dele. Essa é a figura, essa é a linguagem. Por isso que é estranho. Esses dias, né, um satanista, vocês viram? Nós nos reunimos, pro Lula ganhar, não sei o quê. Gente, vocês não sabem a quantidade de vídeos de pessoas me mandando esse vídeo. E os crentes apavorados. Ai, meu Deus! Apavorados. Apavorados. É impressionante. Um cara lá, um Zé Figura lá, fala umas besteiras, o povo crê. Mas ainda que ele tivesse reunido mesmo, sei lá se fez ou não fez, o povo, ai meu Deus. Não, gente, o que fez isso aí acontecer, não foi esse cara não, foram outros demônios. E no final das contas foram os nossos pecados. Por quê? Os homens se abandonaram Deus. E aí a Bíblia sempre declara, os maus governantes são o juízo de Deus sobre o pecado dos homens. Paulo diz que o evangelho deve ser obedecido pela fé. Ele diz no verso... perdi aqui. Verso... Alguém achou? 26. Mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações... verso 25. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações. O mistério é esse: Cristo Jesus, que haveria e que há de salvar o seu povo. Mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-los à obediência da fé. Esse evangelho só pode ser obedecido pela fé. Paulo diz aos Colossenses: como recebestes Cristo Jesus, andai nele. Como recebemos Cristo Jesus? Pela fé. Como devemos viver? Pela fé. O que isso significa? A fé é
a declaração de que Deus pode, apesar de nós não podemos. É uma confiança em Deus, é um olhar para Deus e não para nós. Não para as nossas limitações, para eu não posso isso, eu não dou conta disso, eu não consigo aquilo. Não. É um crer em Deus, na confiança de que Deus há de nos mudar, dia a dia. Deus há de nos dar aquilo que nós não temos, Deus há de preencher aquilo que nos falta. É essa a concepção. Deus há de nos tornar fortes, puros, santos, generosos. Deus há de fazer. É assim que nós obedecemos, crendo que Ele vai fazer. O Evangelho não é um anúncio de emprego, em que se exige um currículo alto, grandioso, maravilhoso. O Evangelho é o anúncio para que todos aqueles que reconhecem que são fracos, que não podem, que não merecem, que não dão conta por si mesmos, mas que creem que Cristo pode capacitá-los. Este é o anúncio do Evangelho. Este é o anúncio. Não importando quem você é a crença de que Deus pode libertar do vício, do medo, da angústia, da ansiedade. Obediência por fé. Quando eu digo que ansiedade é pecado, algumas pessoas querem me matar. Sabe por quê? Sabe por quê? Elas não creem. Elas não creem que há um Deus que pode manter o nosso coração em paz. Eles não creem. Sim, o mandamento, não ande ansioso, porque é mandamento. O tempo verbal é no modo imperativo. Ordem, denota ordem. Não ande ansioso. É ordem. Vocês não podem mesmo obedecer. Eu não posso. Nenhum de nós podemos. É pela fé. É crer que Ele vai fazer o milagre. Por isso Paulo diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Não é só pelo que haver de comer, beber ou vestir. É de coisa alguma. Nem das eleições, nem em relação aos seus filhos amanhã. É de coisa alguma. E aí ele continua. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Você crê? É. Nós não podemos mesmo vencer por nós mesmos a ansiedade. É Ele. Mas se crermos, Ele fará. Este Evangelho é para ser obedecido pela fé. E terceiro, que a minha voz está acabando, meu Deus. Viva para a glória de Deus. Verso 27. Ao único Deus, sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Tanta coisa dá para ser dita. Vou falar uma só. Paulo diz aqui que aqueles que provocam divisão servem a eles mesmos. Você sabe o motivo que existe divisão na igreja, que existe o surgimento de heresias? Tem a ver com pessoas que estão preocupadas com elas mesmas. Vou dar um exemplo. Eu jogava futebol. E quando você está no banco de reserva, muitas vezes, você tem a tentação de orar para que o jogador em campo quebre a perna. Para que você entre. Sabe, muitas vezes, nós somos aqueles que estão no banco de reserva. Nós não estamos no holofote. Outros estão aparecendo. E aí, nessa hora, muitas e muitas vezes, para chamar a atenção, nós muitas e muitas vezes podemos começar a jogar contra o time. Nós podemos começar a criticar, mas o técnico é muito ruim. E aí surgem fofocas, brigas, surge isso. Na igreja, às vezes é o fulano, fica com ciúme do líder, não sei de quem. Ah, mas ele lá aparece, eu não apareci. E ele não aceita. Eu estava falando sobre isso com meu filho esses dias. Que inúmeras vezes, num cenário mais amplo, essa é a minha posição. Banco de reserva. Não sou eu que está carregando o time. Outra pessoa. A mim, muitas vezes é requerido que eu apenas pegue uma água e aplauda. E eu tento fazer.
Não é o meu nome, é o de outro. E eu estou ajudando a divulgar o nome de outro, mas porque eu vejo que no nome dele está o nome de Cristo. Ele está carregando a bandeira. E a minha função às vezes é só essa, é pegar a água para ele. A minha função às vezes é só essa, é aplaudi-lo. Mas muitas vezes, nós somos mais ou menos assim, ó. Se Deus lhe desse um dom para que você pudesse escrever um livro, queria mudar o mundo inteiro, mas com uma condição. Uma condição: ninguém ia saber que você é o autor do livro. Este livro ficaria por toda a história sendo lembrado, enaltecido, engrandecido por todos em todos os séculos. A maioria dos homens preferiam a morte do que ter o nome deles esquecido. Mas lembre-se de João, que disse quando viu Jesus: convém que ele cresça e eu diminua. Lembre-se que muitas vezes as contendas na igreja, as disputas, inclusive com o pastor, muitas vezes surge de um coração que pensa apenas em si mesmo. Inúmeras vezes, e eu sei, porque eu já fui membro e via lá o pastor. Eu sei das tentações que todos nós passamos, porque tem o mesmo coração pecaminoso que vocês têm. Por isso Paulo diz que tudo seja para a glória de Deus. E aí então, um dia, Deus há de nos recompensar com a glória. Glória e honra, diz a Bíblia. Aqueles que creem em Cristo serão revestidos de glória e honra. Não essa glória deste mundo, efêmera, passageira, mas uma glória incorruptível, eterna. Vocês creem? Vamos ficar de pé?